Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Adriano Andrade do canal Foca da Fé e hoje nós vamos falar algumas curiosidades sobre a vida de São Gregório Magno. São Gregório Magno, ele nasceu no ano 540 e faleceu em 604 com 64 anos de idade. São Gregório ele nasceu numa família cristã muito virtuosa. Para ter uma ideia, a sua mãe, Sílvia, acabou sendo canonizada e tornando-se também uma santa da igreja, onde a gente celebra no dia 3 de novembro a festa de Santa Sílvia, que era a mãe de São Gregório Magno. São Gregório ele estudou em Roma Direito, formou-se em Direito, e como era uma pessoa muito preocupada com a sociedade, com a vida das pessoas, praticava muito a caridade, ele acabou sendo eleito prefeito de Roma. Mas, depois de cumprir ali o seu mandato, ele sentiu-se muito atraído pela vida religiosa. E entrou para um mosteiro, foi ser monge beneditino, ele foi ser discípulo de São Bento. Ele foi contemporâneo ali de São Bento, conheceu São Bento, viveu com São Bento, e aí ele foi ordenado pelo Papa da época, Papa Pelágio II, ele foi ordenado diácono, e foi enviado para Constantinopla, a cidade de grande repercussão daquela época da igreja, e ele foi para lá, onde ele viveu 6 anos lá em Constantinopla. Depois ele retornou para o mosteiro de Roma, servindo ali ao Papa. E no ano 590, o Papa Pelágio II faleceu e São Gregório foi eleito Papa para substituir o Papa Pelágio, tornando-se esse grande Papa da Igreja que nós conhecemos como São Gregório Magno. Magno por causa das suas grandes obras, grandes realizações, escreveu muita coisa, escreveu mais de 880 cartas, fora as obras, Ele tem obras famosas, dentre elas uma que fala sobre a vida de Jó, e depois a obra dos Diálogos, que é composta de 4 livros, e no segundo livro ele fala sobre a vida de São Bento. Então o que nós conhecemos hoje, a regra de São Bento e a vida de São Bento, foi São Gregório Magno que escreveu. Por isso que a gente conhece muito sobre a vida de São Bento, foi através desses escritos que São Gregório Magno deixou. Mas na época de São Gregório Magno, quando ele foi Papa em Roma, Roma enfrentava uma grande epidemia. Será coincidência, Nós estamos vivendo também nessa época agora. E naquela época, como Roma estava sendo assolada por uma grande epidemia, São Gregório convocou todos os cristãos para 3 dias de jejum, fazer jejum e oração. Então, muita penitência e oração. É o que nós estamos precisando, Voltar a viver isso. Você faz jejum, hoje, sexta-feira, a igreja nos convida a fazer jejum e abstinência, Não comer carne, principalmente não comer carne. E, se possível, aí você retira uma refeição diária, Ou deixa de almoçar, ou deixa de jantar. Depois, posteriormente, vamos fazer um vídeo aqui orientando você sobre os tipos de jejum que a igreja nos orienta. Tem vários tipos, Pão e água, só líquido, retira uma refeição, só faz um lanche. Tem vários tipos de jejum, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas falando sobre São Gregório Magno, aí ele convocou o povo para esses 3 dias de oração e jejum. E aí fez uma celebração na igreja lá de Santa Maria Maior, e aí saiu em procissão com o povo. E conta-se que ao atravessar uma ponte ali que separa a área do Vaticano, com a cidade ali de Roma, ao atravessar uma ponte, todos tiveram uma visão no céu, e apareceu quem? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo apareceu e todos que estavam ali naquela procissão, juntamente com o Papa Gregório Magno, tiveram essa visão de São Miguel Arcanjo. E ali foi um sinal que seria o fim daquela pandemia. E foi o que aconteceu. Então, olha quanta coisa aconteceu com São Gregório Magno. E São Gregório, também na época que ele era o Papa da Igreja,
na liturgia vivenciava alguns problemas por causa da música. Muitas músicas estavam sendo introduzidas na liturgia da igreja que não eram cristãs, né? E hoje temos algo parecido, né? Aqui nós temos que saber que as músicas, elas precisam ser litúrgicas, católicas, cristãs. Não podemos pegar qualquer música e tocar nas celebrações, principalmente na missa. Grupos, encontro, retiro, a gente até pode utilizar algumas músicas, né, diferentes, mas na liturgia da igreja não pode. E para poder padronizar e regulamentar, São Gregório então normatizou aí a liturgia da igreja e padronizou ali, instituiu como um canto oficial da igreja o canto que conhecemos hoje como canto gregoriano, por causa de São Gregório. Então, o canto gregoriano é o canto oficial da liturgia da igreja. Só que a igreja, ela nos permite cantar, né, na nossa língua, em vernáculo, né? Aqui no Brasil falamos a língua portuguesa, então nós cantamos, né, na nossa língua portuguesa os cantos, né, da liturgia, mas tem que ser cantos que seguem a doutrina da igreja, o evangelho. Então tem que ser cantos litúrgicos. Não podemos pegar qualquer música para poder cantar na celebração litúrgica. Então foi São Gregório Magno que normatizou e colocou como o canto oficial da igreja o canto gregoriano. Veja então quanta coisa São Gregório Magno fez na história da igreja e que nós seguimos até hoje. Lembrando que São Gregório Magno é o primeiro papa, né, com esse nome São Gregório. Depois nós tivemos mais 13 papas, né? Então chegou até São Gregório XIII. E dentre eles, uma outra curiosidade, o que é mais famoso aí, conhecido, é São Gregório VII, porque foi São Gregório VII que também instituiu ali o celibato na igreja, e a partir de São Gregório VII que os padres não puderam mais casar, que antes os padres poderiam casar. Então, a partir de São Gregório VII que foi instituído aí o celibato na igreja. E lá em Roma, ao lado ali do Vaticano, tem até uma avenida destinada a São Gregório VII. Então essas, meus irmãos, são as curiosidades sobre a vida de São Gregório Magno e tantas outras coisas mais e tantas obras que ele escreveu que nós poderíamos falar aqui. Mas o principal é este. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, né? Recomende para os seus amigos e fique aqui conosco no Foca na Fé, que cada dia nós teremos uma novidade para poder alimentar você na sua espiritualidade. Você vai crescer na fé. Então, São Gregório Magno, rogai por nós. Deus abençoe, fica com Deus.